Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia e 3 vezes por semana eu posto vídeos super bacanas sobre a cultura da Índia. Então, se é um assunto que te interessa, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E como vocês sabem, eu sou super apaixonada pela Índia, mas isso não significa que a Índia seja um país perfeito e que não tenha os seus problemas. E hoje nós vamos falar de que é um dos mais sérios deles, que é a questão da pobreza. Quando você chega na Índia pela primeira vez, é impossível você não notar a desigualdade social que existe sim no país, e é uma coisa que marca muito a gente. Agora, uma coisa que eu nunca tinha parado para me perguntar até eu realmente ir para a Índia pela primeira vez é o seguinte: no Brasil, nas aulas de história, como nós fomos colonizados pelos portugueses, nós aprendemos que eles iam para as Índias em busca de especiarias e outros itens, e assim como eles, outros europeus também iam muito para a Índia em busca de comércio de especiarias. Agora, se existia tanto comércio assim na Índia, será que a Índia sempre foi pobre? Ou se séculos atrás a Índia já fazia tanto comércio com outros países, por que hoje existe tanta pobreza? Vocês já pararam para se perguntar isso? Pois no vídeo de hoje eu vou buscar algumas dessas respostas. Eu não sou historiadora e nem economista, mas eu gosto muito de pesquisar e aprender coisas novas, então eu fiz uma boa pesquisa para esse vídeo e eu vou compartilhar os dados que eu encontrei aqui com vocês. O primeiro fato é que, no ano de 1700, a economia da Índia era de fato tão desenvolvida quanto a economia da Grã-Bretanha. De acordo com Angus Madison, que era um respeitado economista britânico, entre os anos 1 e 1600 depois de Cristo, a Índia era a zona mais produtiva do planeta. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1500 a Índia possuía 24% do PIB global. Agora, no ano de 1950, ou seja, 450 anos depois, essa proporção havia caído para 4,17%. Afinal de contas, o que foi que aconteceu? Já Paul Bairoch afirma que tanto a Índia quanto a China possuíam PIBs maior do que os dos países europeus no ano de 1750. Só que o PIB per capita era de fato um pouco menor porque a população da Índia já era bastante considerável naquela época. Até o século XVIII, a Índia era um importante centro de fabricação têxtil, além de muitos outros produtos, como, por exemplo, as especiarias que nós tanto estudamos no Ocidente. Os europeus importavam muitos tecidos de algodão e de seda, além de muitas especiarias e pimentas, e 95% das importações na Europa vinham da Índia. Era muita coisa, né, gente? E no final do século XVII e início do século XVIII, os europeus não mandavam quase nada para a Índia, além de ouro e prata que eles usavam para pagar as importações. Já imaginou que riqueza? Mas então, se a Índia produzia tantos bens e ela exportava tantos bens, por que é que hoje ela é um país com tanta pobreza? Naquela época, a Índia era dominada pelo Império Mogol, que foi bastante responsável pela unificação da Índia como nação, porque até então eram diversos reinos separados. Quando o Império entrou em declínio, que foi na primeira metade do século XVIII, houve uma desindustrialização e vários desses reinos começaram a brigar entre si, levando a uma fragmentação desse império. Como o terreno estava livre, os britânicos começaram a ganhar mais espaço no país, até que, no ano de 1858, eles conseguiram um domínio total da Índia, como eu já expliquei no vídeo passado sobre castas. Se você não assistiu, assiste aqui, o link está ali em cima. E enquanto na Índia o Império Britânico começou a ascender, lá na Europa eles estavam começando a passar pelo processo de industrialização. Qual que foi o resultado disso na prática? O que aconteceu foi que, por exemplo, os tecidos que eram feitos artesanalmente na Índia e exportados para o Reino Unido começaram a perder espaço para os tecidos que eram feitos com maquinários mais modernos na Grã-Bretanha. E agora que a Índia era uma colônia britânica, uma das políticas do governo no país foi que, ao invés de focar na exportação dos tecidos indianos para o Reino Unido, eles começaram a focar na importação dos novos tecidos britânicos na Índia.
Dessa maneira, ao invés de mandar os tecidos prontos, a Índia mandava apenas a matéria-prima, como o algodão ou a seda, e depois acabava importando em valores muito mais altos os tecidos já acabados. E outra mudança de política que aconteceu nesse governo é que eles começaram a encorajar as pessoas a mudarem de indústria. Ou seja, eles falavam para os artesãos que faziam tecidos que era para eles migrarem para a agricultura e trabalhar no campo. O resultado disso foi que pessoas que antes eram qualificadas passaram a ser não qualificadas, trabalhando como mão de obra no campo na produção de ópio, que era muito visada pelos britânicos naquela época. O ópio era completamente monopolizado e exportado pelos britânicos através da Companhia das Índias Orientais. O resultado disso foi que no começo do século XX, nada menos do que 75% da população indiana trabalhava na agricultura. E o resultado dessa migração de trabalhadores para o campo foi que, além da baixa qualificação, eles tinham baixo capital e também baixa produtividade, era baixo tudo. A pobreza ficou bastante severa e se intensificou muito no final do século XIX e início do século XX. Outra coisa que se intensificou muito durante a presença britânica na Índia foram as crises graves de fome. Elas já existiram em outros períodos da história indiana, mas durante a presença dos britânicos, com certeza, ela se intensificou. E entre os séculos 18 e 20, as crises de fome na Índia foram responsáveis pela morte de nada menos do que 60 milhões de pessoas no país. 60 milhões de pessoas morrendo de fome em um período de 200 anos. A crise de fome mais recente foi a de Bengala no ano de 1943. Eu não vou postar nenhuma foto aqui porque eu acredito que esse tipo de imagem é muito chocante e denigre bastante a imagem do país sem motivo nenhum. Mas tem muito desse tipo de conteúdo na internet, não é coisa que eu estou inventando da minha cabeça. E essas crises de fome foram ocasionadas por diversos motivos, como períodos de seca e muitas falhas por parte do governo para ajudar a população. As vítimas dessas crises eram, em sua maioria, ou artesãos ou agricultores, mas principalmente pessoas que moravam nas zonas rurais da Índia. E há historiadores que defendem a tese de que o problema era muito ocasionado pela distribuição inadequada de comida, ou seja, que haviam alimentos para todos, mas que a comida não era bem distribuída em todas as regiões do país. Como existiam muitos camponeses que já eram pobres, eles tinham que pagar altas taxas para os senhorios, eles acabavam não tendo mais dinheiro para comer, e os senhorios e o governo britânico não revertiam investimentos de volta para a população, criando emprego e gerando renda para essas pessoas. O governo naquela época estava mais preocupado em gastar dinheiro com outras coisas, como, por exemplo, a força militar dos britânicos no Afeganistão. O vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, disse que o problema não foi de fato a falta de comida, mas sim a natureza não democrática do governo britânico e a desigualdade na distribuição da comida. Para vocês terem uma pequena noção da gravidade das crises de fome na Índia, em 1770 houve uma crise grave no estado de Bengala que matou nada menos do que 1/4 da população em um período de apenas 10 meses. Imagina que daqui a 10 meses, 1/4 da população do estado onde você mora simplesmente morreu de fome. Essa crise específica foi exacerbada por um aumento desastroso de impostos feitos pela Companhia das Índias Orientais. A inércia dos britânicos na Índia levou inclusive o parlamento britânico em Londres a debater as crises de fome no país, além do empobrecimento dos indianos. Entre os governadores britânicos na Índia na época, teve apenas um que tomou medidas para reverter a crise de fome em um dos estados, que era o estado de Bihar, e ele foi muito criticado por outros oficiais na época por ter investido tanto dinheiro para reverter essa crise. E ele conseguiu reverter a crise e evitar mortes de uma maneira muito bem sucedida no estado. E a última coisa a se entender sobre os efeitos maléficos da fome é que, com a falta de nutrientes no organismo, a resistência, a imunidade do corpo cai
e o organismo fica muito mais propício a doenças infecciosas como cólera, malária e outras muitas doenças que acabaram se espalhando no subcontinente indiano naquela época. Mas e hoje, Letícia, qual que é o panorama da pobreza na Índia? E a culpa disso tudo é só dos britânicos? De acordo com a ONU e o Banco Mundial, em dados de 2019, a Índia tem a quinta maior economia do mundo. Uma das maneiras de medir a pobreza em diversos países é a contagem de calorias, ou seja, quantas calorias as pessoas daquele lugar precisam comer e se elas têm condições de fazer isso ou não. Agora, a quantidade de pessoas pobres em um país ou não varia bastante de acordo com os critérios de classificação. Um dos mais adotados é o do Banco Mundial, que define a linha internacional da pobreza abaixo de $1,90 por dia por pessoa. De acordo com esses critérios, a Índia possui 10% da população abaixo da linha internacional da pobreza extrema, que seria no ano de 2017, 139 milhões de pessoas. Agora, não é tão simples assim porque o Banco Mundial possui outras classificações de pobreza. Isso porque, em diferentes países, o poder de compra, a inflação e diversos outros elementos afetam a condição da pobreza naquele país. Pode ser que, com um mínimo de $2 por dia, uma pessoa em um país tenha condições melhores do que uma pessoa em outro país. Por isso, o Banco Mundial também tem uma outra classificação, que é uma definição dos países de acordo com países de baixa renda, de renda média para baixa, renda média para alta e renda alta. São 4 classificações. Oh, não! Dentro dessa classificação, por exemplo, o Brasil fica na categoria de países com renda média alta. Por ser um país considerado de renda média para alta, uma pessoa considerada abaixo da linha da pobreza no Brasil é uma pessoa que ganha menos do que $5,50 por dia. Já na Índia, que é um país de renda baixa, essa categoria é de $3,20 por dia por pessoa. Então, de acordo com essa classificação, todos os indianos que recebem menos do que $3,20 por dia são considerados como a população abaixo da linha da pobreza. No ano de 2017, isso representou 43,4% da população indiana, ou seja, 518 milhões de pessoas, muito acima daqueles 10% que eu mencionei alguns minutos atrás. Agora, apesar de essas figuras serem um pouco assustadoras, seja ela de 139 milhões de pessoas ou 581 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, o que é importante nós entendermos é como a sociedade indiana atual tem mudado em relação à pobreza. Desde os anos 2000, a pobreza tem sido reduzida de maneira significativa na Índia. Entre o ano de 2011 e o ano de 2015, por exemplo, 90 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza extrema. Apesar dessa redução, ainda hoje 20% da população pobre do mundo se concentra na Índia. É muita coisa para um único país. Só é muito simplista reduzir toda essa explicação ou ao sistema de casta ou aos britânicos, porque na realidade as causas da pobreza na Índia são muito mais complexas e têm vários motivos diferentes. Um deles, naturalmente, é o da população. No ano de 1947, a Índia já possuía uma população de 300 milhões de pessoas, que é mais do que possuímos no Brasil hoje no ano de 2021. Outros fatores bastante comuns também em outros países em desenvolvimento, não apenas na Índia, são elementos como a corrupção, baixa escolaridade e baixo acesso ao crédito. Agora, outros motivos não são tão óbvios assim. E um dos que eu achei muito interessante foi na pesquisa que eu fiz, existe uma disparidade entre as pessoas que votam e as pessoas que declaram imposto de renda. Dizem que a Índia é a maior democracia do mundo e existem nada menos do que 815 milhões de eleitores no país, só que apenas 47 milhões de indianos declara imposto de renda. E se você acha que esse número já é bastante baixo, mais baixa ainda é a quantidade de pessoas que de fato
pagam o imposto de renda, porque nem todo mundo que declara precisa pagar imposto de renda. Apenas 1% da população indiana paga imposto de renda. Então, apesar de os indianos pagarem sim impostos indiretamente através dos produtos que eles consomem, a quantidade de gente que paga imposto de renda é muito baixa. E existe um historiador que associa isso a um certo desinteresse público pelas políticas públicas no país. Ele diz que pelo fato de muito pouca gente pagar imposto de renda no país, mas existirem muitos eleitores na Índia, então eventualmente esses eleitores não se importam tanto com o que é feito com o dinheiro pelos políticos do país. Uma das outras causas da pobreza na Índia é sim a baixa mobilidade social causada pelo sistema de castas. Agora, se engana quem pensa que a Índia é o único país que sofre de baixa mobilidade social. De acordo com o World Economic Forum, países como o Brasil e a China também estão inclusos em categorias de país onde a mobilidade social é baixa. Ou seja, não se pode associar apenas o sistema de castas pela pobreza no país. Outra prova disso é que nem sempre o sistema de castas teve a rigidez que ele tem nos dias de hoje, e eu falei desse assunto no meu vídeo sobre como os britânicos influenciaram o sistema de castas na Índia. Eu já coloquei o link aqui, eu vou colocar o link de novo para vocês assistirem assim que acabar esse vídeo. A pobreza na Índia está mais concentrada nas regiões rurais e nos estados que possuem menor renda. E a pobreza crônica atinge principalmente as regiões mais isoladas e tribais. É importante lembrar também que ainda hoje 60% da população indiana vive nas zonas rurais do país, onde a infraestrutura é precária e o acesso a recursos também é mais escasso. E por último, uma das causas da pobreza, não apenas na Índia, mas em diversos outros países, pode ser atribuído ao colonialismo. Pessoal, peguem a lista de todos os países do planeta que já foram colonizados. Dica: a maioria dos países do planeta já foram colonizados. Agora, dentre esses países colonizados, quantos deles realmente são desenvolvidos hoje? É uma pequenina minoria deles. E agora, por último, tem uma pequena e humilde opinião minha sobre todo esse assunto. O primeiro de tudo é que na Índia nós temos uma grande parcela da população que é bastante nacionalista. Eu acho o nacionalismo bastante legal no que diz respeito a você ter bastante orgulho e valorizar as suas próprias origens. Só que, na minha opinião, existem sim os indianos que usam o nacionalismo para culparem ou os britânicos ou o Ocidente por tudo de ruim que acontece na Índia. E, na minha opinião, isso não é saudável, porque a partir do momento que as pessoas fazem isso, elas perdem um pouco um senso de autocrítica, de poder realmente olhar para dentro da própria sociedade, para dentro de si e pensar, poxa, mas o que é que nós fizemos para contribuir com essa situação? Será que foram só eles ou será que tem alguma coisa no nosso próprio comportamento que nós precisamos mudar? E isso não vale apenas para a Índia, eu acho que nós, como sociedade no Brasil, também precisamos fazer um pouco mais de autocrítica e analisarmos o que é que nós, como sociedade, estamos falhando em fazer para que o Brasil se livre da corrupção, da violência, do tráfico de drogas e de outros fatores que nós comumente jogamos a responsabilidade nos outros para que nós não precisemos pensar que eu também sou um causador de tudo isso. A minha segunda opinião sobre isso é que tem muita gente que utiliza do argumento das castas e do hinduísmo para destilarem xenofobia e intolerância religiosa por aí. Na maioria das vezes, essas pessoas não têm qualquer conhecimento sobre economia ou sobre sociedade indiana ou sobre religião para elas saírem falando que a causadora da pobreza na Índia é a religião ou são as castas, e que povo primitivo, que povo atrasado, e que povo isso, e que povo aquilo. E eu acho que antes de criticar qualquer aspecto da cultura do outro sem nenhum embasamento, é importante a gente procurar aprender quais são os motivos por trás daquilo. E por último, a mensagem que eu queria passar é a seguinte: a pobreza na Índia é chocante? Sim. Ela é impossível de ver e ela te toca muito quando você chega no país. Eu me recuso a utilizar isso como uma ferramenta para destilar xenofobia contra os indianos, para sair por aí falando que povo atrasado, eles são tudo pobres mesmos,
É um atraso de sociedade, porque isso, porque aquilo. Porque, como vocês puderam ver hoje, as causas da pobreza na Índia são muito mais complexas do que a gente poderia imaginar a princípio, e a sociedade está, sim, de fato, mudando e conseguindo tirar milhões de pessoas da situação de pobreza. Por isso, eu procuro sempre olhar para essa situação com um olhar de empatia. Sempre, gente, empatia acima de tudo. Não é uma questão de um ser mais atrasado, o outro ser menos atrasado, e a gente se colocar em uma situação de superioridade em relação a outro povo. É uma questão de empatia mesmo, de procurar entender quais são as causas desse problema e o que nós podemos fazer para ajudar alguma pessoa nessa situação. Acho que difícil deve ser viver a vida desse jeito, né? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? São seres humanos como eu, poderia ser eu nessa situação. Eu não sou melhor do que ninguém. Hoje eu estou numa situação melhor do que eles, mas e amanhã? Amanhã eu posso não estar. Então é importante a gente não julgar as pessoas e a gente procurar estender a mão para quem precisa. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi fazendo essa pesquisa. Fiquem ligados nos próximos vídeos sobre a cultura indiana. Um beijo para todo mundo e até a próxima.